Maria Aparecida, depois desse apanhado de notícias que a Cissa fez, como você analisa esse momento histórico, esse contexto político em que vivemos? Olha, é muito complexo. Eu, sinceramente, tinha dois pés muito atrás em relação ao governo Bolsonaro. Sim. Mas ele consegue, em 100 dias, fazer algo que eu imaginei que só iria começar depois do segundo, terceiro ano de governo. Então, ele é absolutamente catastrófico e terrível. Por exemplo, pegando esta questão que foi anunciada pela Cissa e também pelo nosso representante árabe, essa questão é fundamental. O Brasil tem um comércio com as nações árabes gigantesco. Ele tem preparo específico para as carnes devido às necessidades dos países árabes. Sim. Então, isso é uma coisa muito forte na nossa economia. E, de repente, nós vamos um pouco botar uma pedra e jogar essa questão fora, como com a criança dentro do banho, né? Nós vamos jogar fora por causa de uma visita que ele resolveu fazer. Uma visita para anunciar a abertura de um escritório em Jerusalém. Qual é o significado disso? Que sentido tem? A gente pode considerar muito pouco importante. Realmente, para nós, é pouquíssimo importante a abertura de um escritório em Jerusalém. Mas você vê como os árabes já se pronunciam. Para eles é terrível, porque isso pode representar uma mudança de lado em relação ao comércio tão forte e tão poderoso, que é importante para eles, mas também é importantíssimo para nós. Então, é muito ruim o que tem acontecido, né? E as falas do presidente, muitas vezes, elas são destemperadas. Sim. Quer dizer, ele fala coisas assim, meu Deus do céu, nem nos meus piores dias eu imaginaria pensar numa coisa dessa. Essa habilidade discursiva dele também chama bastante atenção. Enquanto a gente viu um trechinho dessa fala, eu vi que você até suspirou assim, meio inquietamente, porque realmente os discursos me parecem um tanto quanto vazios, ou pelo menos vagos, não diz nada de concreto e não há muita habilidade discursiva. Não, e também assim, para um presidente é absolutamente importante a habilidade discursiva, né? Ele vai precisar fazer uso dessa habilidade ao longo de todo o seu mandato. Entretanto, o que a gente vê em relação ao presidente Bolsonaro não é só a falta de habilidade discursiva, como também as coisas absurdas que ele fala. Sim. Então, por exemplo, eu pergunto agora, vamos perguntar como uma pessoa de bom senso. Estou aqui sentada, sou cidadã brasileira, e aí, de repente, eu vejo que o homem pega uma arma e começa a apontar. Ele pega uma arma exclusiva do exército de Israel. Qual o sentido disso? Por que toda hora ele faz assim, ao invés de cumprimentar as pessoas? Ele todo tempo está fazendo assim. As pessoas podem pensar que é uma outra coisa, mas na realidade ele está apontando para nós. Então, esse tipo de questão é uma questão que não se coloca para um homem que tem esse cargo. Sim. Então, ele está completamente destemperado. Alguém precisa contê-lo, se é que alguém tem condições de contê-lo. São simbolismos, né? Essa visita a Israel é bastante simbólica, esses gestos que ele faz se tratam dos simbolismos que ele usa enquanto... E cada uma dessas coisinhas vai ter um peso, né? Sim, vai ter claro, um peso. E o conjunto que você vê é extremamente negativo, nos deixa pesarosos. Uma coisa é pensar, o governo dele vai ser problemático, não vai atender às necessidades da maioria da população brasileira. Isso é uma linha de pensamento que a gente tinha antes dele assumir. Mas o que nós estamos vendo agora é muito mais grave do que simplesmente fazer um governo catastrófico. Sim. Agora, outra informação que chamou a atenção hoje, na semana passada o IBGE divulgou essa explosão no desemprego. Então, 13 milhões de brasileiros desempregados. Hoje, Bolsonaro voltou a dizer que a questão não é a economia, mas é a metodologia internacional da pesquisa. Então, para onde que essa estratégia leva? Essa estratégia de manipular a informação, de mentir, desmentir? Onde ele quer chegar com isso? Isso é péssimo também. Essa coisa de mentir e desmentir é muito grave. Sim. Eu acho que está sendo muito clara e muito repetitiva dentro do governo. Primeiro fala uma coisa, retira. Fala uma coisa, retira. Você não pode retirar, meu amigo. Você até pode dizer, olha, eu não estava com essa intenção quando eu falei. Mas já foi, você já falou, acabou. Agora, esta coisa do desemprego, eu vou dar um dado aqui que para mim é extremamente importante. Quando a presidente Dilma sofreu o impeachment, o desemprego no Brasil estava por volta de 5 milhões de desempregados. Para efeito, em termos internacionais, 5 milhões de desempregados é considerado, ou 5% de desempregados, é considerado quase pleno emprego. Sim. Assim que o traidor Temer assume no lugar da presidente Dilma, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que imediatamente ele sobe. E agora está crescendo. Ou seja, 13 milhões de desempregados não é uma brincadeira.
Existe gente, eu acho isso triste, muito triste e difícil, existe gente que já desistiu de procurar emprego. Se você desiste, o que vai ser dessa pessoa e dessa família? O que vai acontecer? Então, são coisas muito graves. Você pegar cada um dos desempregados, a história que cada um conta é uma história de drama, de narrativa a mais infeliz possível. E ele fazer essa brincadeira, que agora está dizendo que são as pesquisas do Ibope, de outros gêneros, que são as responsáveis por esse número. Isso é um absurdo. Nós estamos com um número de desempregados muito grande e o pior de tudo, quando ele assumiu, eram 11 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados. Agora subiu um pouquinho mais. E agora ele diz que a culpa é de quem faz as estatísticas. Isso é um absurdo. Sim. Para uma parcela da população, algumas atitudes de Bolsonaro já ficam claras. A gente consegue fazer uma leitura de quem é o presidente hoje. Nesse sentido, você acha que ele vai se enforcar com a própria corda ou a gente vai ter que esperar próximas eleições? Qual a sua expectativa agora para esses próximos anos ou meses? Sabe-se lá, né? Eu acho, na realidade, quando ele assumiu, eu tinha a ideia, isso aqui não vai bem, não vai ser muito bom, não está bem preparado, o negócio não está bem. Mas eu pensava assim, ele vai começar a sofrer um desgaste a partir do segundo ano para o terceiro ano de governo. Ele já sofreu todos os desgastes em 100 dias. Menos de 100 dias, sofreu todos os desgastes. Então, isso nos faz pensar, até quando ele vai poder se desgastar? Sabe, às vezes as coisas que ele faz, e olha como se fosse uma brincadeirinha, por exemplo, ir falar com Donald Trump e levar o filho. Sim. Enquanto lá fora estava o próprio ministro dele, das Relações Exteriores, que era o que se imaginava estivesse presente. Então, parece uma brincadeirinha, mas não é. Ele vai fazer aquela caminhada em direção ao Palácio do Planalto, quem está sentado atrás é o filho. Sim. Então, eu pergunto, é uma ditadura familiar? O que é que nós estamos querendo na realidade? Então, são coisas extremamente graves, que nos fazem pensar que não dá para sobreviver esse desgaste. A não ser que existisse uma mudança radical, começassem a sentar as coisas e, pelo menos, procurar ser um governante. Procurar agir como um governante de um país imenso e importantíssimo na conjuntura internacional. Mas, ao mesmo tempo, ele alimenta essa base com esses pequenos gestos. E essa base que segura ele no poder? Sim, mas eu pergunto, até quando essa base resiste? Até quando essa base resiste? Porque eu fico pensando... quem foi eleitor do Bolsonaro? Será que está contente com esses 100 dias? Ou já foi uma decepção tremenda, tamanhas as babaquices que têm acontecido? Então, na realidade, eu acho que está difícil dele contentar alguém. Ao mesmo tempo, tem os interesses do capital. Tem uma reforma da Previdência que tem todo tipo de pressão para que ela passe, né? Eu queria fazer só uma observação. Eu gostaria que as pessoas que estão tanto torcendo pela reforma da Previdência prestassem atenção numa pessoa que foi o Waldir Pires, que ocupou o espaço de quem cuidava dos números da Previdência. Quando ele saiu, ele deixou um superávit de 1 bi no Brasil. Isto quer dizer que a Previdência não é para dar erro, não é para ser deficitária. Ela pode ser superavitária, como foi há poucos anos atrás, nas mãos de Waldir Pires. Então eu pergunto, o que estão fazendo? Qual é, e mais sério do que isso e mais grave, as coisas são feitas, mas nunca são feitas sem intenção. Qual é a intenção por trás disso? O que está se querendo quando você põe os números da Previdência gigantescos e aí dizendo, bom, todo o nosso problema é do funcionalismo público. Eles ganham em demasia. Eu sou funcionária pública a minha vida inteira. Desde quando eu tenho um salário, gostaria de ter até, né? Onde é que está? Ficou com alguém? Alguém pegou no meu lugar? Está muito estranho. De repente, a culpa é do funcionalismo público pelos problemas da Previdência. Por uma única e simples razão. Nós, funcionários públicos, por exemplo, não temos essas coisas como fundo de garantia, só para ter uma ideia. Nós não temos, né? E por conta disso, a nossa aposentadoria é a mesma que da vida ativa. Então, é em cima disso que eles estão caindo. Mas não estão vendo por que nós temos a aposentadoria a mesma do que da vida ativa. Porque nós já sofremos uma série de problemas ao longo da nossa carreira toda. Então, sempre contar pela metade. É importante a gente entender esses bastidores, né? Para conseguir compreender o que está em jogo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.